amigos, com bastante satisfação, estamos atendendo ao gentil convite aqui desta instituição cristã para tecermos alguns comentários em torno do tema a que nós fomos incumbidos de falar. Ou melhor, me foi oferecido um tema, eu escolhi esse, submeti à direção destas palestras domingueiras, foi aceito e aqui estamos para um congraçamento, num entrelaçamento entre nós todos, tecermos alguns comentários deste tema à consideração dos nossos amigos e irmãos aqui presentes. Esta frase, os tempos são chegados, é uma frase muito conhecida no meio cristão. Não no meio espírita especificamente, mas no meio cristão. Uma vez que o fundador do cristianismo, Jesus, ele estabeleceu a sua vinda para o mundo para trazer a mensagem definitiva do congraçamento entre todas as criaturas, entre todos os membros do rebanho sob a sua responsabilidade, dizendo que os tempos haviam chegado. Nós sabemos que o mundo, nós sabemos que a sociedade humana não foi criada e nem organizada nos tempos de Jesus. A sociedade humana, a humanidade organizada, vem de eras perdidas no passado. Os egípcios, 2.500 anos antes de Cristo, já tinham regras sociais. Os persas da antiguidade, os budistas mais tarde um pouco, mais cedo um pouco. Enfim, a história da humanidade é antiquíssima. A cada dia mais que a ciência evolui nas pesquisas do nosso planeta, vão se descobrindo sociedades, organizações societárias, organizações sociais, organizações religiosas que nós não suspeitávamos que existisse sobre a face da Terra. Há ainda muita coisa a ser descoberta pela ciência atual. De maneira que a vinda de Jesus, há 2.000 anos, historicamente falando, junto a todos nós, foi um momento decisivo que, aliás, a própria história estabeleceu como antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, então, é o demarcador de um período importante na sociedade humana, antes de Cristo e depois de Cristo. Não quer dizer que antes de Cristo já não haviam religiões de sentimento altíssimo, como que a indicar para os homens o caminho da felicidade, o caminho da paz íntima, o caminho da busca de Deus. Mas Jesus é o ponto mais alto da história da humanidade. É o ápice, é o momento mais sagrado, é o momento maiormente simbólico da história da humanidade. Então, até os historiadores que não são cristãos e muitos que são formados na escola do materialismo estabeleceram também a história como antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, portanto, veio anunciar para todos nós os tempos novos. Após Jesus, naturalmente, a humanidade continuou recebendo mensageiros da paz, mensageiros religiosos, em todas as religiões. Muitos falam, a doutrina cristã falhou, porque nós chegamos aqui agora ao término de 2.000 anos de cristianismo, e o
nós estamos assistindo? Uma humanidade em destroços. Uma humanidade que se desenvolveu extraordinariamente na técnica, na tecnologia e na ciência, mas que moralmente ela regrediu. É uma humanidade que, não tendo seguido os passos do cristianismo, nos parece, falhou moralmente, eticamente. Mas nós continuamos acreditando nas palavras de Jesus, que tudo aquilo que ele disse se cumpriria. É que a nossa humanidade, meus amigos, é uma humanidade jovem. Nós estamos ainda a caminho da nossa perfeição, da nossa regeneração. Deus nos criou, nos ofereceu um planeta belíssimo para que nós o habitássemos, o organizássemos, mandou os seus mensageiros, e o mensageiro maior que nós recebemos foi Jesus, o seu Cristo, o Cristo de Deus, mas nos concedeu, por outro lado, o livre-arbítrio, o direito supremo de nós agirmos, pensarmos e estabelecermos metas de vida conforme a nossa liberdade. Seria muito interessante e talvez cômodo para todos nós que Deus já nos dotasse logo na nossa criação de santidade, de perfectibilidade. Seríamos uns bonequinhos de argila na mão de Deus. Ele nos fez, você é bonzinho, você é mau, você não tem jeito, a humanidade tem mais bons do que maus, então a humanidade será perfeita, será igualitária, será justamente aquilo que os ensinamentos religiosos comandaram. Mas e a nossa? E o nosso esforço, pessoal? Somos espíritos racionais. Desde o momento em que nós, após a nossa criação que se perde no passado, nos milênios e do nosso esquecimento, desde o momento em que nós fomos criados, nós nos tornamos imortais. Esta matéria, este corpo vai crescer, vai se transformar no seio da terra, em outros minerais e outras coisas. Mas o meu espírito, o nosso espírito, a nossa alma é imortal. E Deus não faz nada errado. Deus é um dos seus atributos, um dos atributos divinos é a sua perfeição, o seu amor, a sua perfectibilidade, a sua eternidade, a sua justiça perfeita. Então teria Deus criado espíritos maus, espíritos bons, espíritos inteligentes, espíritos ignorantes? Em absoluto. Ele nos criou, Jesus nos diz no seu Evangelho: o meu Pai trabalha incessantemente. A obra de Deus é eterna. Deus cria incessantemente. Em determinado momento nós somos criados por Ele e nos tornamos espíritos imortais. Essa imortalidade nos dá e nos cria dentro de nós um anseio de perfeição, um anseio de busca para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral. E Jesus, o príncipe da paz, veio no momento exato, há cerca de 2000 anos atrás, trazendo a mensagem imortalista, a mensagem que é o resultado, o resumo de todas as nossas aspirações. Em determinado momento, meus queridos amigos e estudantes da doutrina imortalista, Jesus disse, prometendo a vinda do Consolador, ele disse assim aos seus discípulos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas a paz que eu vos deixo e vos dou não é a paz que o mundo dá. Eu acho, meus amigos, um dos momentos, um dos instantes mais belos da mensagem de Jesus para nós. A minha paz vos deixo, a minha paz
efetivamente assim tem ocorrido, meus amigos. Quantas vezes nós lemos e apreciamos pela televisão os homens, os donos do mundo, propondo a paz e não chega. Mas não é hoje, não é Arafat se reunindo com Rabin, lá do Egito, de Israel, na cidade, no lugar em Washington chamado Camp David, com o presidente Clinton aqui no meio, fazendo os dois darem as mãos. E nós aqui, vendo pela televisão e falando, agora vamos ter paz, porque o centro crítico do mundo é o Oriente Médio. Pelas profecias antigas é lá que estourará a Terceira Guerra Mundial. Então, os homens se uniram. O Arafat abraçou Rabin, então não vai ter mais guerra. Isto tudo prestigiado por um dos donos do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos. No entanto, logo depois, a paz que os homens elaboraram é destruída. Depois vieram novos encontros de paz. A paz não veio. Paquistaneses e hindus estão se reunindo há muito tempo para resolver o problema da Caxemira, um problema no noroeste da Índia, disputado pelo Paquistão e pela Índia, e que pode ser um centro terrível de conflito. Os homens, há uns tempos atrás, da Índia e do Paquistão, se deram as mãos, vão estabelecer as fronteiras da Caxemira, e nós aqui embaixo respiramos satisfeitos. Vai haver paz. Não vai, é uma guerra a menos entre os homens. Eles estão lá agora ameaçando, até com um conflito atômico, uma nova guerra, um novo conflito. Em 1941, pleno nazismo na Alemanha e pleno comunismo na União Soviética, o ministro das Relações Exteriores de Adolf Hitler, Joachim von Ribbentrop, sai de Berlim um avião, desce em Moscou e estabelece o Pacto Teuto-Soviético. Rússia e Alemanha fizeram um pacto, assinaram um pacto, todos sorridentes. Molotov era o ministro das Relações da União Soviética, abraça Ribbentrop, o ministro das Relações da Alemanha, e o mundo respira mais ou menos aliviado. A guerra que nós esperávamos que fosse terrível não será mais. Logo depois, a Alemanha invade a Rússia e milhões e milhões de criaturas são assassinadas, jovens morrem nas guerras e a miséria assola novamente, os campos são destruídos, as cidades igualmente. É a paz dos homens. Isso não é de agora, dos nossos dias. Nós estamos vendo isso na história desde tempos antigos, povos abraçando povos através dos seus representantes, e logo em seguida nós temos guerra. As guerras napoleônicas, que mataram milhões de criaturas, foram seladas antes por pactos, por acordos de não agressão, paz, por entendimento entre franceses e prussianos, franceses e espanhóis, franceses e ingleses, franceses austríacos, franceses e russos. E, no entanto, nós tivemos só devastação. Mas, no entanto, nós temos o segredo da paz. A paz entre os homens, que é aquela que Jesus nos deu. Eu estou vendo ali a próxima palestra, meus amigos, aprendendo a amar e perdoar os inimigos. Quando nós fazemos isso, porque nós também temos as nossas guerras particulares, todos nós fazemos as nossas guerrilhas particulares, dentro das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, no ambiente de sociedade, na relação entre uma pessoa e outra, onde há completa paz. Nós também suscitamos as guerras. Não são somente as grandes potências que fazem guerra, que destroem cidades contra cidades, países contra países, nações e povos contra nações e povos. Nós temos também as nossas guerrilhas particulares. Nós nos desentendemos, nós não temos indulgência com o nosso irmão, nós o criticamos,
nós destruímos, nós falamos mal, nós entramos em desavença muitas vezes. Eu digo nós, sociedade humana, não é nós aqui neste salão. Oxalá nós aqui até tenhamos nos forrado das nossas guerras, porque a doutrina de Cristo nos ensina exatamente isso: a amar, a perdoar os inimigos. Mas, meus amigos, como o homem é dotado da inteligência, é dotado de livre-arbítrio, e como a terra, é preciso que nós compreendamos sempre isso, é um mundo de muita prova e de muita expiação. O homem, infelizmente, dado a sua teimosia, dada a sua não aceitação dos pressupostos, dos ensinamentos, não só de Jesus, mas dos grandes pioneiros da paz do mundo, tendo Jesus no ponto mais alto. Nós tivemos Buda, nós tivemos o Zen de Avesta, nós tivemos Moisés, nós tivemos Maomé, que tinha boas intenções e os homens destruíram a beleza do Alcorão. Nós tivemos, enfim, em todos os pontos do mundo, dentro da igreja, quando na Idade Média a igreja estava no pleno domínio, inclusive pregando as cruzadas, isto é, as guerras em nome de Jesus, Deus nos manda um Francisco de Assis, um santo extraordinário, para trazer a paz, o amor, o retorno ao verdadeiro cristianismo dentro do seio do catolicismo, em plena Idade Média, em pleno conflito das cruzadas, guerras feitas para defender o Santo Sepulcro. Jesus não foi enterrado, ele, segundo as tradições, ressuscitou aí no seu túmulo, então não havia túmulo para defender. Hoje nós estamos recebendo de volta esse ódio contra o cristão, porque nós levamos para lá, na Idade Média, o ódio do cristão contra o povo árabe, para libertar o que é um túmulo. Era nada disso, era apenas interesse de domínio, interesse econômico, interesse de nações poderosas sobre nações pobres. Então, o homem está aprendendo, nós, seres humanos, membros dessa imensa família que é a humanidade, estamos aprendendo apenas e unicamente pelo caminho doloroso da dor. Da dor. Esse tema, os tempos são chegados, eu tirei de um livro que eu leio com muita frequência, meus amigos, e que está aí na livraria desta instituição espírita, ali na entrada da casa, tem uma livraria e tem um livrinho lá que se chama A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Esse livro foi escrito em 1937, pelo espírito, pelo nobre, elevadíssimo espírito chamado Emmanuel, que todos nós conhecemos de nome. É o mentor espiritual do excelente médium Francisco Cândido Xavier. Em 1937, Emmanuel, escrevendo este livro, traçou um roteiro da evolução da sociedade humana. É um livro facílimo de ser lido. Emmanuel começa dizendo que o esboço histórico que ele faz neste livro, porque ele é pequenino, não é para corrigir a história, é para trazer à história o ascendente divino que conduz à evolução da Terra. Então eu gostaria de ler, eu não sei, Francisco, quanto tempo eu disponho. Eu não posso, não. Hoje é dia das senhoras fazerem o almoço em casa, a gente precisa ter cuidado com o horário, né? Mas eu gostaria de trazer aqui a consideração dos amigos, porque as coisas, muitas vezes, os artigos são publicados, não é? Mas nem todos leem. E eu tenho um arquivo bom de informações assim do mundo espiritual, que eu coleciono há muito tempo, e que serve de roteiro para mim. Eu gosto muito da vida pública e eu quero me conduzir, não é? Ouvindo sempre
estas mensagens espirituais elevadíssimas. Não são reservadas para um grupo pequeno, mas como nós somos meio preguiçosos para ler, não é? A gente vai recolhendo isso e vai formando um arquivo de informações do mundo espiritual que são preciosos e, sobretudo, verdadeiros. Não é? Então, nada do que está acontecendo no mundo, que nos leva muitas vezes ao pessimismo, onde vamos parar, tudo isso está previsto dentro do programa da evolução do nosso mundo, do nosso planeta, que está fatalmente amarrado ao problema da nossa evolução. Ele será ainda, meus amigos, e pese a nossa descrença muitas vezes, e a nossa percepção do que nós vemos, o nosso mundo será um mundo bom, um mundo agradável, um mundo regenerado, mas pela dor, porque nós não quisemos, nestes 2000 anos de cristianismo, seguir os ensinamentos de tolerância, de amor a Deus sobre todas as coisas e respeito ao nosso próximo, de pessoa para pessoa, de grupos para grupos, de nações para nações. Veja só, meus amigos, o que escreve Emmanuel neste livro, um trechinho, né? São chegados os tempos, nos ambientes, são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Emmanuel quem escreve da insuspeitada pena de Chico Xavier. Portanto, não é aí uma comunicaçãozinha dessas, muito cheia de mistério, não. É uma mensagem muito clara para todos nós. O século que passa, diz Emmanuel, efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Vive-se agora na terra um crepúsculo, ao qual sucederá a profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho, do início, desses acontecimentos espantosos. Depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. O espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Foi escrito, vejam os meus amigos, em 1937. Parece, mas 37, meu Deus, o céu já passou tanto tempo, mas as coisas estão aí. O plano espiritual traça programas de largo tempo. Não é assim como os homens que se reúnem e falam, o ano que vem nós vamos fazer um orçamento para isso, aquilo, e o ano que vem acaba até nem executando o orçamento, nem a planificação, o planejamento das coisas espirituais são assim de larguíssimo tempo. Imaginemos nós, e é Emmanuel também que nos fala, se não me engano, neste mesmo livro, que a definição para se criar, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier também, os dois livros se casam muito. Ele diz que foi somente no último quartel do século V, do século XIV, portanto em 1370, mais ou menos, que os poderes espirituais se reuniram para induzir os homens, governantes daquela época, a descobrirem um novo continente onde Jesus transplantaria a árvore do seu Evangelho, referindo-se ao Brasil. Então, organiza-se em Portugal a Escola de Sagres, o rei Dom Manuel começa a organizar aquelas viagens. Então, o plano espiritual ele trabalha com uma antecedência, assim, de milênios, de séculos.
Portanto, uma mensagem de 1937 nós podemos considerar como se fosse exatamente agora, exatamente neste momento. Esta abertura que eu li explica o artigo que vem em seguida, trazido também numa reunião na Federação Espírita Brasileira, num grupo espírita chamado Ismael, lá no Rio de Janeiro. Hoje ele está em Brasília. De modo que a mensagem é muito longa e eu temo que o tempo não vá nos oferecer oportunidade de analisá-la. E ela é assim um pouco realmente mais crua em termos do sofrimento que nós todos já iniciamos, meus amigos, e através do qual nós passaremos por esse terrível batismo da dor que a humanidade toda está atravessando. Porque os tempos chegaram mesmo, desde Jesus, quando falou isso pela primeira vez. Os tempos haviam chegado e ele estava trazendo a mensagem definitiva para a nossa restauração moral. Mas o homem, o ser humano, as sociedades e os grupos e a individualidade nossa só aprende mesmo com as decepções, com as dores, com as tragédias. Nós estamos colhendo o resultado das nossas ações. Sabemos todos perfeitamente que esta não é a nossa primeira vida, nem a única vida nossa. Nós estamos vindo de uma viagem longa de nosso passado, através do processo maravilhoso das vidas sucessivas, das nossas variadas encarnações, porque o espírito nosso, a nossa alma, que é o nosso espírito encarnado neste corpo, ele aprende através da experiência na matéria. Ele não aprende no ar, sozinho, no paraíso, que não existe, o paraíso está dentro de nós. Ele aprende na matéria, que a matéria é o nosso corpo, são as vidas sucessivas que nós tivemos no passado, em conjunto, em coletividade ou isoladamente. E nós, meus amigos, nem sempre semeamos o amor, nem sempre nós semeamos a paz, a concórdia, a tolerância, o trabalho. Então, existe uma lei universal, uma lei divina de perfeição absoluta, como são as leis divinas, de ação e de reação, ou de causa e efeito. Eu planto um espinheiro, eu não vou colher uma coisa que não seja espinhosa. Eu planto uma maldade, vou colher uma maldade. Eu planto uma bondade, vou colher uma bondade. Assim também com as coletividades nacionais, assim também com os grupos e, sobretudo, individualmente. Lei de ação e reação, lei de causa e de efeito, lei de retorno. Faço bem, recebo bem. Desprezo, acabo de certa forma recebendo também o desprezo. Piso, amanhã serei pisado. Isso acontece naturalmente, de uma forma natural, porque Deus é Pai, não é padrasto, diz o vulgo. Deus é amor e Deus é bondade. Mas, infelizmente, como agora, meus amigos, os tempos realmente chegaram, os espíritos de Deus estão com frequência falando da necessidade da nossa reconciliação com o nosso inimigo, com o nosso adversário, com o nosso irmão. Jesus não falou, antes de ir fazer a oferta ao altar e você sentir dentro do teu coração que você tem um inimigo, deixa a tua oferta de lado, vai reconciliar com o teu adversário e depois venha fazer a sua oferta. Não adianta nós irmos ao altar da igreja, ao centro espírita, à igreja presbiteriana, à igreja luterana, à igreja reformada, ou ao templo budista, pedirmos a Deus, rogarmos a Deus se nós carregamos a mágoa dentro do nosso coração. Não chega a Deus a nossa prece, porque nós não estamos
distribuindo um sentimento de amor, porque quando nós falamos em Deus, nós falamos em amor, impedindo e, no entanto, nós estamos praticando as nossas barbaridades aqui. O que é que acontecerá conosco? O choque de retorno, mais cedo ou mais tarde. Deus não se vinga. Nós temos desde a nossa infância uma imagem assim muito deteriorada de Deus. Muitas vezes nós o julgamos como um fiscal, né? Lá em cima apontando o dedo, este vai, este não vai, este isso, este aquilo. São Pedro lá no céu com a chave abrindo, você vai para o paraíso. Você tem até tanta história sobre isso, tanta brincadeira, tanta piada sobre essas coisas divinas. Deus não é fiscal. Deus é o estabelecedor das leis perfeitas de amor e de bondade, de justiça perfeita, de justiça perfeita. Então nós temos que, fazendo uma coisa, nós temos que receber o retorno dessa coisa que nós fizemos. Lamentavelmente, dada a nossa natureza, meus amigos, remitente, leniente com os nossos deveres, teimosa, autoritária, eu estou certo e não abro mão. Esse é o nosso sentimento. Não é o nosso sentimento deste salão, evidentemente. Nós colocamos no geral, é a tese humana, não é? Mas às vezes aqui isso pode servir para mim ou para mim. Não é? Então nós somos realmente muito renitentes e lenientes. O que é a leniência? É a boa vontade, é a preguiça de fazer, de cumprir o nosso dever para o próximo. No caso de perdoar os nossos adversários. Uma vez eu assisti uma palestra tão interessante de um orador espírita, aqui no Centro Espírita Allan Kardec, onde eu dou a minha modestíssima colaboração. O José Jorge foi o nome dele, foi um sábado à tarde. Ele falou, mas Jesus recomendou-nos amai os vossos inimigos. E ali não tem, não é? A frase de Jesus não tem meio termo. Não é cinzenta a recomendação de Jesus. Ela é branca ou ela é preta. Não tem meio termo ali. O inimigo tal, quem sabe ele é bom, nada disso. Amai os vossos inimigos. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como você amar você mesmo. Porque como nós amamos a gente. Então, amar um pouco o próximo. Essa recomendação de Jesus, ela é clara. Ela não tem meios tons. Então o orador, o José Jorge, falava assim, mas é difícil. Então como é que a gente faz? Vamos estabelecer aqui, porque Jesus podia falar isso, mas para nós é meio difícil. Então vamos estabelecer uma escadinha por 3 degraus. O primeiro degrau, meus amigos, isso serviu muito para mim, é esquecer. Esquecer, é o primeiro degrauzinho, esquecer a ofensa com a qual nós fomos atingidos, a calúnia, o ódio, a inimizade, a vingança, um trabalho mental de esquecimento do ódio. Esquece, está esquecido. O segundo degrauzinho fatalmente será o perdão, porque passa o tempo se escoa. Aquela pessoa que nos ofendeu também está sofrendo muito do outro lado. E quando você perdoa, mas o outro não te perdoa, o problema passa a ser dele, não é mais nosso. Então, o segundo degrauzinho é perdoar. Está perdoado. Ah, mas não te perdoou, o outro lá, né? Influindo a gente. Mas ele não perdoou, ele não te perdoou, não tem importância. Eu esqueci, ele não esqueceu. Eu perdoei, ele não perdoou. Eu já estou no segundo degrau, ele está lá embaixo. Então não tem problema. O problema é dele. Eu estou fazendo o meu pessoal esforço. Eu estou me educando. Aí depois, quem sabe, eu também posso educar os outros. E o terceiro degrau, que é a solução de todos os nossos problemas e, consequentemente, da nossa íntima libertação, aí nós estamos aptos a ascender os espaços infinitos do amor divino e ver a sua face, porque nós estamos purificados. Aí é o amor, é amar aquela pessoa que nós dela esquecemos o agravo,
perdoamos o ódio e depois passamos a amá-la, porque se houve um conflito entre nós, é porque nós temos uma relação de passado, e aí se estabelece a beleza da doutrina espírita, que é a única a defender com racionalidade e clareza o processo reencarnatório. Se nós estamos convivendo com uma pessoa, e este convívio é difícil, é porque nós temos ali uma ligação de pretérito, de passado extraordinário. Então, aí começa, quando nós perdoamos, quando nós amamos, está estabelecido a nossa libertação. E se ela ficou na retaguarda dos nossos sentimentos, o que acontecerá? Acontecerá que mais tarde nós vamos até ajudá-la. E lá no futuro eterno da nossa vida, lá nesse futuro nós vamos encontrar essa pessoa no pleno amor entre um e outro. Deus nos criou para isso. Os tempos agora são chegados para a solução desses problemas. Nós estamos aqui, não é? Criticando o Arafat, que monta lá uma criança para explodir, e Israel que invade e mata, e o Hitler que invadiu e matou o judeu, fez isso, fez aquilo, mas nós nos esquecemos que nós também disseminamos guerra. Nós também odiamos, nós também invadimos o lar dos outros quando falamos mal do nosso vizinho Humberto de Campos. Conta um caso extraordinário. Ele diz que marido e mulher, e a mulher levantava e criticava a vizinha, e criticava a vizinha, e só criticava a vizinha. Um dia levantou e falou: olha a roupa suja no varal da casa dela, olha que coisa. Aí ele falou para ela: não é o vidro da sua janela que está sujo e dá a impressão que você está vendo a sujeira na casa da nossa vizinha. É aquilo que Jesus nos ensinou, não é? Nós criticamos o nosso próximo, não é? Queremos tirar o cisco, o argueirinho no olho do nosso próximo, na guerra que nós fazemos, e esquecemos de tirar uma muita trave encravada aqui no nosso olhar. Tira primeiro a trave dos vossos olhos, para depois que ela está boa, está curada, você tira o cisquinho dos olhos do seu irmão. Jesus nos recomendou. Eu não conheço, meus amigos queridos aqui deste ambiente, uma filosofia, uma terapêutica, uma medicina, uma política mais bela do que a mensagem do Evangelho de Jesus. Eu não conheço. Eu sou uma pessoa curiosa, eu leio bastante, leio aqueles filósofos da Grécia, os socráticos, os pré-socráticos, os pós-socráticos, leio Aristóteles, leio os atuais, os que querem destruir a humanidade, Schopenhauer, Nietzsche, os idealistas, os clássicos. Ninguém se compara a Jesus. Até na sua política, porque ele deixou mensagem extraordinária para os políticos. Ele fala na política, só que a política dele é a política de Deus, é a política do bem, a política do amor. Ele fala tudo isso, até no pagamento de imposto, ele fala, naquela hora da moeda lá, que lhe pedem para incliná-lo junto aos poderes romanos, ele fala: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É uma política de Jesus, de modo que eu ignoro, eu não sei, eu não acho quem tenha nos dado a mensagem eterna e imortalista da nossa libertação, para que nós possamos enfrentar essa chegada dolorosa dos tempos. Lamentavelmente não poderei ler a longa mensagem que nos dá uma clarificação maior sobre todas essas coisas que nós estamos passando. E quando a tempestade vem, pega-nos a todos nós. Mas se nós estamos preparados intimamente, com o nosso coração aberto para a oferta da paz, porque nós podemos, evidentemente, enfrentar os tempos chegados com um sentimento de sem medo, porque o medo está dominando todas as pessoas. Mas se nós tivermos fortaleza dentro de nós, em vão diz os provérbios do rei Salomão: a cidade será fortificada se Deus não estiver com ela. Em vão a nossa cidadela íntima de seres humanos
será cercada de tudo se nós não estivermos com Deus também, parafraseando as palavras do Velho Testamento, que contém tanta poesia e tanta beleza. O Novo Testamento começa com Jesus, mas o Velho Testamento, com aqueles profetas antigos, aquelas figuras extraordinárias de Israel, com aquela linguagem poderosa de um Deus, não é? Mais duro, mais isso que Jesus vem e traz, um Deus amor. Tem também muita beleza e muitos ensinamentos. Em vão a cidade armará fortalezas em torno de si própria, se Deus não estiver com ela. E nós temos visto isso em todos os lugares. Isso nós podemos aplicar a nós mesmos, meus amigos. De maneira que os tempos chegaram, já faz tempo. Jesus não abandona a terra em nenhum momento. Ele é o governador espiritual de nosso planeta. Jesus é visto por nós, seus admiradores, como um ente maravilhoso. Não, Jesus é um homem, é um jovem pregado na cruz aos 33 anos de idade. Ele é o exemplo de toda a bondade, de todo o amor. E ele deixou exemplos maravilhosos de uma figura como a de Mahatma Gandhi, por exemplo, na Índia, homem dos nossos dias, que com o seu propósito de paz, ele libertou a Índia, o seu maravilhoso país, da tutela inglesa. Não foi em guerra, como querem fazer os hindus agora com os paquistaneses na defesa de um território, e depois com os chineses, que dominam também um pedaço dessa cachoeira, não é? Gandhi, pelo seu exemplo, pela sua simplicidade, não é? Ele conseguiu libertar o seu país como exemplo de simplicidade, de bondade e de amor. E assim, quantos homens vieram ao mundo, sacrificaram-se para que nós pudéssemos hoje ter conforto, como Luiz Pasteur, como tantos homens que sacrificaram, foram condenados, foram julgados, mas deixaram o exemplo da sua dignidade. São os campeões da prosperidade humana, da prosperidade espiritual, das nossas aspirações de paz, de conforto material. Jesus, em momento algum, meus amigos, condena o homem rico, o homem que busca ganhar a sua vida e o seu conforto pelo trabalho. Não, Jesus não é comunista. Cientificamente falando, segundo as ideias de Karl Marx e de Engels, que elaboraram a tese comunista que todo mundo tem que ser igual, mas igual na pobreza. Não, a riqueza traz prosperidade. Agora, ela não pode ser erguida, evidentemente, à custa do sangue, do suor, do trabalho alheio e da escravidão, como tem havido no mundo até hoje. Nações poderosas explorando nações humildes e pobres, para que estas nações poderosas vivam a tripa porra, enquanto as nações sul-americanas e africanas vivam de barriga vazia. Como dói dentro de nós assistimos aquelas crianças com a costela aparecendo, com a cabeça desenvolvida, com o crânio crescido e aquela magreza na pobrezinha da África. Como dói nestes 2000 anos de cristianismo, de colonialismo, de dureza, de exploração de povo contra povo. Não, Jesus não foi nem capitalista nem comunista. Jesus fez a política de Deus, a única capaz de enfrentar agora a dureza dos tempos que chegaram, dos tempos de acerto de conta, de acerto. De modo, meus amigos, eu infelizmente não posso me alongar na hora e o respeito aos ouvidos dos que me dão a honra de me escutarem. Nós precisamos urgentemente amar-nos sim, autovalia. Muita gente está se destruindo pelo desprezo a si própria. Muita gente está caindo no vício porque não acredita em mais nada. E muitos estão caindo também porque destilam dentro de si mesmo o ódio, o desamor ao próximo. Se nós nos debruçarmos sobre o ensinamento dos grandes homens, alguns nós aqui falamos assim rapidamente,
e, sobretudo, do nosso Senhor e Mestre Jesus, esta aqui chama-se Casa de Jesus, nós nos libertaremos, esquecendo os agrados, perdoando, porque o tempo é o mestre da vida, né? Ele passa um apagador assim de todas as coisas, vai esquecendo tudo aquilo, aqueles ressentimentos, né? E depois nós passamos a até encontrar virtudes na pessoa que nós ontem não amávamos, que ontem nós desprezávamos. Nós descobrimos virtudes extraordinárias. Assim, os tempos chegarão, sim, mas para nós de forma mais amena, para aqueles que seguirem os ensinamentos de Jesus de uma forma mais comovente dentro do ódio. Estaremos forrados do ódio, de tanta coisa, embora não estaremos forrados dos acontecimentos dolorosos que estão passando em todos os lugares. E o Brasil sofrido, uma nação jovem, tem que ficar adulta, e a ficar adulta tem que ficar adulta pela experiência. E a experiência não é uma experiência calma, bondosa e alegre, é uma experiência dura também. Eu creio muito, geralmente, na humanidade. E creio, sobretudo, no meu país, na minha terra. Eu gostei quando o maestro, cujas músicas foram também uma palestra para todos nós, falou que nós temos que amar, não é? Pela música, pela arte, por isso, por aquilo, o amor, a pacificação dentro de nós nos conduz ao amor que nos liberta. O Francisco, que dirige o trabalho, me pediu que nas minhas últimas palavras já fizesse a prece de encerramento, então eu convido os meus irmãos a meditarmos em nosso Senhor e nosso Pai, nosso Deus. Nós vos agradecemos muito esta santa oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso santíssimo e augusto nome, em nome de vosso Filho e nosso Mestre Jesus. Senhor, acolhe a nossa prece de pedido, Senhor, para que haja paz dentro dos nossos corações, de agradecimento também, Senhor, pela vossa bondade infinita, pela oferta que o Senhor nos faz frequentemente, pela natureza nos dando o alimento, a flor que nos perfuma, que nos embeleza e alegra a nossa vida, pelas pessoas que nos querem bem, pelos adversários que nos ensinam a paciência, a resignação. Por tudo, Senhor, nós vos agradecemos, e sobretudo pelo envio que o Senhor nos fez de vosso Filho, sacrificado na cruz do nosso egoísmo e das nossas vaidades e ambições, que foi o nosso Mestre Jesus. Concede-nos, Senhor, muita paz aqui nos nossos corações e nos nossos lares. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela atenção.